Hello, babies! Como estão? Tudo bem? Prontos para mais uma aula? Vamos nós? Hoje nós vamos abordar história, tá? Gente, eu sigo um livro fantástico, certo? Não se preocupe, ele não está patrocinando a gente. É um livro da editora Construir, Historiando História. E esses conteúdos que eu trago, ele está nesse livro, tá certo? Geralmente do 4º e 5º ano. Ok? E hoje nós vamos abordar a circulação de pessoas e a transformação no meio ambiente. Como seria isso? Antigamente, bem antigamente, na época do Brasil colônia ainda, tá? Tia Lili, é nada, olha só, muito antigamente mesmo. E Brasil colônia ainda não tinha nem imaginado. Antigamente, bem antigamente, vou já revelar esse antigamente que eu tô falando, tá? As pessoas, elas costumavam andar a pé. Já imaginou ir pro trabalho, pra escola, fazer tudo a pé? Nem a roda tinha sido inventada ainda. Então, elas começaram a domesticar animais. E você tá vendo aí, eu coloquei 2 fotinhas de animais, os cavalos e os nossos jumentinhos, os nossos burrinhos, que eles levavam muita carga, eram animais fortes, são. Mas eu tô falando naquela época, né? Eram animais fortes e esses animais ajudavam a levar toda essa carga, mercadorias e às vezes até a própria mudança das pessoas de um local para outro, tá? Então era normal as viagens serem a pé, por atalhos, por aberturas em matas, né, trilhas, como chamamos hoje em dia. Então, era assim que os homens eles se deslocavam. Olha, gente, eles passavam dias, meses e muitas vezes até anos para poder atravessar de um lugar para outro, dependendo da distância, é claro, né? Aqui eu coloquei mais alguns detalhes sobre essas rotas terrestres. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, esse AC significa antes de Cristo, A é antes, C é Cristo, tá? Que Cristo foi um personagem da nossa história, tá bom? Houve um grande avanço no deslocamento de pessoas e de cargas. Nesta época, a invenção da roda, olha aí a roda surgindo, e por consequência dessa invenção, que o homem é inteligente, viu? Possibilitou a construção das estradas, porque as pessoas se deslocavam mais, consequentemente levavam mais cargas, surgiram as carroças, coloquei uma foto aí para você ver, tá? E a roda, ela fez com que o homem, né, o habitante da terra, ele evoluísse um pouco mais, só pela invenção da roda, você acredita? Incrível, né, o homem? Então, a partir daí, essas trilhas e essas cargas que eram ouro, pedras preciosas, madeira, as especiarias, certo? E muitos outros produtos como tecido, né, peças de couro, artesanato e tudo mais. Essas mercadorias, elas foram beneficiadas com esse avanço da roda. Se hoje a gente brinca com tablet, notebook, Chromebook, olha aí, a roda. Tá vendo como o ser humano é incrível, não é não? Pois a roda possibilitou um avanço fenomenal na história da humanidade. Vamos ver mais um pouquinho? Coloquei aqui para vocês o seguinte: a utilização dos outros animais, né, de outros animais, como os camelos, que ajudaram na questão da parte dos desertos, né, que eram chamados de povos nômades. Eles moravam em tendas, aí eles passavam uma época num lugar, geralmente onde tinha água, claro. Aí depois mudavam, outra época passavam em outro lugar e eles não se fixavam em um lugar só. Tá? Isso contribuiu para a expansão do comércio pelo mundo, porque eles iam se mudando e iam fazendo comércio, iam se mudando e iam fazendo comércio. Então aí surgiu a questão da rotatividade das mercadorias. É claro que se eu provasse daquele tempero maravilhoso, eu queria mais. E de onde é que aquele tempero veio?
Então, toda vida que um viajante passava pela cidade, ele tinha algo de novo para oferecer em questão do comércio para aquela cidade. Eu coloquei aqui uma curiosidade bem legal, que no Peru, mesmo nos dias atuais, podemos contemplar estradas, escadarias e túneis feitos nas rochas pelos povos antigos, que na época que viviam nesses locais eram os incas. Olha que fantástico, eu estou passando aqui o mouse em cima. Eu sei, gente, que hoje tudo é muito atual. Uma foto dessa provavelmente deve ter sido tirada de satélite, claro. Não é uma foto de 3.000 anos antes de Cristo, não é. Mas só para que você perceba, porque tudo não foi inventado, mas ele foi melhorado. Mas perceba a grandiosidade humana ao fazer isso na natureza. Eu sei que eu, que sou amante da natureza, não gosto de estragar a natureza, porém, eu fico encantada pela inteligência do homem em fazer tudo isso aqui. Olha o emaranhado de estrada nesse vale aqui. Olha esse túnel, é considerado um dos túneis mais perigosos. Eu vou lhe mostrar porque tem uma outra foto de um outro ângulo dele, tá? Vou passar aqui para você ver. Olha o túnel, gente, aqui é um abismo. Olha ele aqui embaixo. Tá vendo? Aqui no Peru. E aqui é aquele túnel que eu te mostrei lá. Tá vendo? O túnel, eu não sei pronunciar isso aqui não. É na China. Pronuncia aí. Eu não sei não. Não vou mentir. Não sei pronunciar esse túnel aqui na China não. Mas o Canyon del Pato, isso aí eu aprendi. Ó, vem aí comigo. Depois, se você quiser, me leva para dar uma volta aí. Não me leve, que eu tenho pavor à altura. É muito escandaloso, de lindo e maravilhoso. É encantador, mas aquele ali não tem coragem. Deixa ele lá no cantinho mesmo, só para a gente conhecer. Eu coloquei aqui algumas curiosidades. Eu fiquei encantada pesquisando para vocês, para trazer figuras que representassem essa movimentação de pessoas, já que esse é o nosso tema, certo? E eu fiquei encantada porque, é claro que isso aqui já passou em televisão, em algum momento a gente já viu, mas nós estamos vivendo num momento muito difícil, que é o isolamento social. Só que esse isolamento social, ele tem um lado bom e um lado ruim. A gente está vivendo realmente o lado ruim, de ficar isolado, de não poder circular na cidade, ir ao shopping, ir à escola, os nossos pais irem ao trabalho. É ruim mesmo. Ficar em casa é ótimo, mas quando se é obrigado, passa a ser ruim. Então, o que foi que eu vi? Eu vi também, gente, nas reportagens atuais na nossa TV, coisas boas para o nosso planeta. O mundo nos dias atuais, já que a gente está falando de circulação de pessoas e da influência delas no meio ambiente. Quando o meio ambiente está sobrecarregado de muitas pessoas, uma população muito grande, a nossa natureza ela não tem tempo para se regenerar. Muitas pessoas mal educadas colocando lixo no chão, muitas pessoas malvadas destruindo as matas, fazendo queimadas, fazendo desmatamento. Então a natureza ela não tem tempo para se reerguer, para poder se recompor. Com essa pandemia, eu sei que é um lado horrível, triste, a gente está orando por todo mundo, né? Mas fica em casa, aguenta firme. Mas, olha só, tem um lado bom. Esse aqui, que eu estou passando o mouse, é esse mesmo rio aqui. Esse rio aqui é o rio em Veneza. É chamado de Canais de Veneza. São canais de rio por onde passam, eles cortam por dentro da cidade de Veneza, certo? E eu assisti recentemente umas reportagens que ele traz a seguinte curiosidade. Nesses rios, tá? Eles têm peixes, têm até golfinhos, mas há décadas que os habitantes de Veneza, as pessoas que moram em Veneza, não viam peixe, nem golfinho, nem nada disso, por conta da poluição do rio. Nesse isolamento, né, quando as pessoas estão isoladas em sua casa devido à pandemia do coronavírus, né, esse vírus que se espalhou no mundo e ele é mortal,
as águas ficaram assim. Você percebe o fundo do rio e ele não está raso, ele não diminuiu a sua quantidade de água. Apenas ela está limpa, clara, límpida, sem poluição. Não é que a poluição do planeta vai acabar da noite para o dia porque as pessoas estão em casa, não. Mas estudos provam que, em relação à camada de ozônio, por exemplo, mais de 50% já foi beneficiada. A poluição do ar devido aos carros, ônibus, também já foi beneficiada. A quantidade de lixos nas ruas também já foi beneficiada. Talvez quando você volte para as ruas, né, quando nós voltarmos para as ruas, a gente vai ver ruas bem mais limpas do que nós deixamos. Né? Porque, infelizmente, há alguns seres humanos que ainda não têm a consciência da preservação do meio em que vive. Então, como o tema ele abrange essa circulação de pessoas, né, produtos e mercadorias, e esses produtos e essas mercadorias dependem de nós para poder circular, certo? Então, eu quis mostrar um pouco do lado bom, tá? Eu não sei se você vai ter essa sensibilidade de perceber isso, mas existe sim um lado bom. O planeta está podendo respirar um pouquinho. Coloquei algo bem interessante, que é a grande mesquita de Meca, na Arábia Saudita. Em dias normais, tá? Sem essa pandemia, as pessoas vão orar, vão, né, rezar lá na mesquita. Né? Então aqui ele é meio que um local turístico. Olha o mesmo local, é claro que é de uma outra visão, mas esse monumento central aqui é esse mesmo monumento central. Perceba que está vazio depois da pandemia, não é? Pois é, Tia Lili trouxe aqui um pouquinho dos dias atuais para que você possa perceber que a circulação de pessoas no planeta, ele traz benefícios, mas também traz malefícios, né? Então, tem coisas boas e tem coisas ruins, tá ok? Mas vamos nos pegar a coisas boas, aproveitar esse nosso tempo para estudar, pesquisar, dê uma olhada na internet, pesquise esses locais, é incrível, incrível, tem coisas maravilhosas que se eu fosse colocar aqui ia levar muito mais tempo, tá bom? Muito obrigada, bons estudos, hello meus babies, amo vocês. Ai, como tá cansativo. Os dois vídeos tá dando delay da imagem com a voz. A voz acompanha o slide, o